Olá, muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, lideranças, comunidades do nosso Regional Sul 4 da CNBB Santa Catarina. Com muita alegria que aqui nós nos reunimos nesta noite, este mês de setembro, para que em torno da palavra de Deus possamos mergulhar enquanto cristãos, leigos e leigas, comunidades, lideranças, e assim, conhecendo a palavra de Deus, meditando, rezando em nossos corações, possamos sempre ter um referencial para bem caminharmos enquanto povo de Deus, a Igreja do Estado de Santa Catarina. Neste ano, a Igreja no Brasil nos convida a refletirmos sobre a carta aos Efésios. E enquanto regional, mês de setembro, o que vamos fazer? Pensamos este momento, um momento propício para estarmos aqui. E acima de tudo, este momento quer ser uma manifestação da nossa unidade, da nossa comunhão com toda a CNBB, com a igreja no Brasil. Afinal, somos a igreja da comunhão. E esta noite e também amanhã quer ser esta expressão enquanto igreja catarinense. Por isso, vamos compartilhar nossos links, vamos convidar aqueles que estão em nossas redes de contatos para que possamos, assim, alcançar o maior número possível de pessoas nesta noite de formação, como amanhã também, no entorno da palavra de Deus. E a inspiração para este ano, especificamente neste mês de setembro, proposta pela igreja, é extraída da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 24. Vestir-se da nova humanidade. E aqui nós estamos, então, com esta proposta, tendo em vista a grande envergadura que é a temática, e penso eu que não é suficiente ainda 2 noites, mas quer ser apenas um momento para despertar, instigar sempre mais o desejo de mergulhar neste importante tema da carta aos Efésios. E antes de passarmos a palavra para o nosso assessor, que será o padre Osmar de Batim, nós queremos chamar Dom Odelir, que é bispo da Diocese de Chapecó e também o presidente do nosso Regional Sul 4 da CNBB Santa Catarina, para dirigir umas palavras a todas as pessoas que estão conectadas conosco em nossas dioceses, comunidades, as mais diversas lideranças. Boa noite, Dom Odelir, seja bem-vindo. Boa noite, Padre Antônio, boa noite, Padre Osmar, Juliana e cada uma de vocês que estão participando deste momento de formação no dia de hoje, no dia de amanhã. Como o Padre Antônio lembrava o tema da carta aos Efésios, e justamente eu estava tentando conectar isso também com a Evangelii Gaudium do Papa Francisco, e a referência que me veio, pensando nisso, foi o capítulo 5, Evangelizadores com Espírito. E o Papa Francisco diz: Jesus quer evangelizadores que anunciem a boa nova, não só com palavras, mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença de Deus. E depois, evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que rezam e trabalham. Do ponto de vista da evangelização, não servem as propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário, e nem os discursos e ações sociais pastorais sem uma espiritualidade
que transforma o coração. Então, quando se destaca, né, como tema da carta aos Efésios, vestir-se da nova humanidade, eu consigo entender nesse sentido, né, que são coisas que nos tocam pessoalmente, profundamente, nos transformam na experiência de Deus, no encontro com os irmãos e irmãs, e isso também, na verdade, depois qualifica a nossa ação evangelizadora, qualifica a nossa missão. E eu tenho certeza que, com a ajuda do Padre Osmar, essas 2 noites de aprofundamento vão mexer de qualquer modo conosco, né, no sentido de um lado, nos capacitar melhor para o nosso serviço, mas ao mesmo tempo alguma coisa que mexe com a gente, né, que nos toca interiormente e que nos transforma no seguimento de Jesus, como foi a experiência de Paulo. Portanto, que tenhamos um bom momento de formação e que Deus ilumine e acompanhe os trabalhos destas 2 noites. Abraço, minha saudação a cada uma de vocês. Muito obrigado, Dom Odelir, obrigado pelas palavras. Vamos agora então passar a Juliana, que vai conduzir o nosso momento de oração, de espiritualidade inicial. Boa noite, Juliana, bem-vinda. Boa noite, Padre Antônio, boa noite, Dom Odelir. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta noite e essa live. Vamos iniciar nossa formação com a palavra, escutando a voz de Deus através da palavra. Convido a vocês a abrirem a sua Bíblia e rezarem conosco o Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 18. Mas antes, traçamos em nossa fronte o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com uma vasilha, ou a coloca embaixo da cama, mas a coloca no candeeiro, para que os que entrem vejam a luz. Porque não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz do dia. Estejam atentos ao modo como vocês ouvem, porque a quem tem será dado, mas quem não tem, até o que ele pensa ter lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido agora a fazermos um momento de silêncio, em formato de uma oração orante, e pensarmos nas palavras do que mais nos chamou a atenção. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la, ou uma vasilha para colocá-la debaixo da cama. A quem tem a oração do Sínodo de 2021-2023, também convido para que possamos rezar juntos nesta noite. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assiste-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos a vós que, sempre e em toda parte, agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Que tenhamos uma boa live, que seja um momento de muito estudo e muita reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre Antônio. Muito obrigado, Juliana, nesse belo momento. Obrigado de coração. E vamos apresentar Padre Osmar,
Padre Osmar, que é prata da casa, nosso regional Sul 4, Santa Catarina. Padre Osmar, mestre em leitura e ensino da Bíblia pela Escola Superior de Teologia em 2011, doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Santo Tomaso de Aquino em Roma, 2020, e convalidação na PUC-Rio 2022. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em teologia bíblica, é professor da FACAS, que é a nossa faculdade e de Santa Catarina, membro do clero da Diocese de Rio do Sul e pároco da paróquia Santo Ambrósio de Ascurra. Padre Osmar, desde já, muito obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade, e nós, povo de Deus, do Regional Sul 4 de Santa Catarina, queremos lhe acolher com muita alegria. A palavra é sua, bom trabalho, sinta-se em casa. Obrigado, Antônio, Padre Antônio, agradeço então de coração por estar com vocês nesta noite. Quero saudar também a todos que nos acompanham, das mais diferentes dioceses, bispos, lideranças, Dom Odelir, o presidente do nosso regional, de termos esse momento, passar um instante juntos aqui, para refletir sobre a carta aos Efésios, proposta para esse mês da Bíblia. Talvez para nós andarmos bem no nosso trabalho, eu convido a você que está nos acompanhando que tenha a sua Bíblia no lado, porque não dá para estudar a palavra de Deus se a gente não tiver ela também no lado, para você poder acompanhar as reflexões e ler também algum texto bíblico, que depois aqui serão provocados. Nós podemos abrir na carta aos Efésios. Esse é o convite, então, para nós. Eu convido, então, o Jairson a passar o slide, por gentileza, se possível aí, para, então, podermos acompanharmos assim, a carta aos Efésios. Esse ano, então, no mês da Bíblia, vamos estudar a carta aos Efésios, com um tema muito bonito, vestir-se da nova humanidade. Efésios 4, 24. Esse tema nós vamos aprofundar mais no dia de amanhã, haja visto que ele faz parte da segunda parte da carta aos Efésios. Então, não se preocupe tanto se hoje eu não vou mencionar no primeiro momento tanto esse tema, nós vamos entrar amanhã, quando trabalharmos a segunda parte da carta dos Efésios. Hoje eu pensei, então, de nós vermos uns aspectos introdutórios da carta aos Efésios, conhecer um pouquinho a cidade de Éfeso, a autoria da carta aos Efésios, aspectos introdutórios, a classificação da carta, e depois também vamos ler alguns textos, estudar a primeira parte da carta aos Efésios. E amanhã, na nossa segunda live, aprofundaremos, então, dos capítulos 4 a 6, que é a segunda parte da carta aos Efésios. Quando a gente fala da carta aos Efésios, a primeira imagem que precisa ter um pouco na nossa mente é essa consciência que nós precisamos falar da cidade de Éfeso, carta aos Efésios. Então, essa cidade, ela era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor, e no final do primeiro século, era a quarta maior cidade do Império Romano. Os romanos fizeram de Éfeso o centro administrativo da província da Caia. E na metade do primeiro século depois de Cristo, Paulo trabalhou em Éfeso por 3 anos. Isso nós encontramos lá em Atos 20, 31. E provavelmente ele ficou 3 anos em Éfeso porque também ficou preso naquela cidade. Além do mais, Paulo considerou também a cidade de Éfeso como um lugar estratégico da sua missão, do seu trabalho pastoral. Ela ficava mais ou menos no meio aí entre a Palestina e a Europa. Roma, Éfeso fazia bem essa ponte dos dois caminhos. Por isso que talvez também Paulo ficou mais tempo nesta cidade. Ela é bem conhecida também no mundo antigo, por ser uma cidade enorme. Por exemplo, só o elegante teatro
suportava 24.000 pessoas, sentada para jogos, músicas e cerimônias religiosas. Era também usado para encontros públicos e questões deliberativas, execução de ações do conselho da cidade. Um lugar bem destaque também. Conhecemos também, ela tinha uma das maiores bibliotecas da antiguidade. As ruínas ainda se encontram hoje entre nós, uma cidade realmente cultural. O Ágora era o centro, a Ágora, o centro comercial de Éfeso, como toda cidade romana e grega tinha a Ágora, o lugar, o centro do comércio e também lugar de debates e mais questões. Com Éfeso também era igual. Esse portal monumental também fica numa das saídas do mercado, foi construído entre o ano 4 e 2, por ex-súditos de Augustus, que dedicaram o portal ao imperador e à sua família. Uma inscrição nas paredes do portal chama Augustus filho da divindade. Tudo isso na cidade de Éfeso, que leva o nome da carta. A divindade principal da cidade era Ártemis, celebrada em cultos de mistério, mas a cidade também é conhecida como centro de práticas mágicas da antiguidade. E segundo Flávio Joséfo, os judeus estão presentes em Éfeso desde o século IV a.C., com a sinagoga estabelecida. Por isso que o Paulo também encontrou uma comunidade judaica estabelecida nesta cidade. E normalmente Paulo, quando ia nas cidades, quando existia uma sinagoga, era o primeiro lugar que ele ia pregar e evangelizar, na sinagoga judaica. Não foi assim também na cidade de Éfeso. Uma segunda pergunta, um pequeno contexto, apenas que eu apresentei bem rápido, da carta aos Efésios, então da cidade de Éfeso. E a nossa carta aos Efésios, que estudamos esse ano, do mês da Bíblia, ela é uma carta? É uma pergunta interessante. Se nós eliminarmos o começo, os versículos 1 a 2, e o final de Efésios, lá no 21 a 24, considerados por muitos estudiosos como acréscimos posteriores, o texto que sobra tem poucas características de ser uma carta. Ele assemelha-se mais a um sermão, uma homilia, do que uma carta propriamente dita. Ou mais ainda, a gente vai ver logo em seguida, ela era uma espécie de uma carta circular, que circulava, e rodava na região. Ela não tem tanto característica de ser uma carta. Como eu dizia, se tirarmos os 2 versículos iniciais e lá no final, o resto tem mais um aspecto de uma homilia ou um discurso, do que propriamente uma carta dita, por exemplo, das cartas autênticas de Paulo. Interessante. Uma outra pergunta, é um texto do apóstolo Paulo? Talvez você já escutou falar, e o texto apenas, a carta aos Efésios, ela fala de Paulo como sendo seu autor, lá no versículo 1:1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E depois lá no 3:1 também, além de mencionar o Tíquito, lá no 6:21, como um dos companheiros do próprio Paulo. Assim, então, quando os estudiosos eles fazem comparações de palavras, temas, estilo e outros assuntos entre as cartas autenticamente paulinas, também chamadas aí no vocabulário de protopaulinas, que são a carta aos Romanos, a primeira, segunda Coríntios, Gálatas, Filipenses, a primeira Tessalonicenses e Filemon, as 7 cartas das 13 do conjunto, e as cartas que a gente costuma chamar de deutropaulinas, ou seja, cartas das quais se discute a autoria, se são ou não de fato de Paulo, ou de um discípulo dele, aí entraria então Efésios, Colossenses, a segunda Tessalonicenses, primeira, segunda Timóteo e Tito.
Entre os estudiosos, então, é unânime, ou há poucos que incluem a carta aos Efésios entre as cartas autênticas de Paulo. Esse é um dado bem interessante. E vamos descobrir isso por quê? Principalmente pelo vocabulário, pelo estilo. Por exemplo, já cito de antemão a concepção de igreja. Nas cartas autênticas de Paulo, nas protopaulinas, aquelas 7 lá em cima que eu mencionei, a igreja ela é local. Já em Efésios, a concepção de igreja é universal. Normalmente as nossas Bíblias, até quando mencionam igreja, na carta aos Efésios, colocam em letra maiúscula. Por ali nós já vamos percebendo que nós estamos entrando num estilo, num linguajar, num vocabulário um pouquinho diferente das cartas autênticas de Paulo. Por isso que se atribui a carta aos Efésios entre as cartas deuteropaulinas, ou escrita por um colaborador de Paulo. Por isso que ela foi escrita por um colaborador de Paulo e está elencada entre também as chamadas cartas do cativeiro, junto com Colossenses, Filipenses e Filemon. Por quê? Pelo menos 2 vezes na carta aos Efésios, o Paulo faz a menção, eu prisioneiro de Cristo, lá em 3:1 e depois 6:20. Então, ela também é classificada como uma das cartas de prisão. É outra classificação que você encontra nas cartas paulinas. Mas o importante aqui é a certeza definitiva de que foi Paulo que... Não precisamos ter essa certeza definitiva se foi Paulo ou não que escreveu a carta, mas sim de que o pensamento de Paulo, contido nesse escrito, não tenha contradições com as chamadas protopaulinas, ou as cartas autênticas de Paulo, aquelas 7 que eu mencionei antes. Essa é um pouco o pensamento comum da nossa igreja nos estudos bíblicos. Elas são deuteropaulinas, é um colaborador de Paulo que a escreveu, mas elas não estão em contradição com as chamadas protopaulinas. Por isso que a gente chama elas também de cartas paulinas. Ela foi escrita aos Efésios, é uma outra característica interessante, a gente já viu, então, a cidade de Éfeso, depois é uma carta, é de Paulo, e agora ela foi escrita aos Efésios, uns pontos de interrogação aqui para a gente pensar. E aqui vem uma coisa bonita e muito interessante, que alguns manuscritos antigos deste texto, considerados importantes, não têm a expressão estão em Éfeso. O texto original de 1:1 deveria ser, então, mais ou menos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos e fiéis em Jesus Cristo. No lugar em que se encontra hoje a expressão que estão em Éfeso, se você pega, por exemplo, a sua Bíblia, a maioria já não coloca em Éfeso lá em cima, no versículo inicial, apenas como um adendo de outras variantes, numa nota de rodapé, que estão em Éfeso. Então, que estão em Éfeso, deveria haver um espaço para que aí fosse inserido o nome de alguma comunidade cristã da Ásia Menor. Por isso, como eu mencionava antes, essa carta ela tem uma expressão, uma particularidade de ser uma carta circular. Ela pode ser lida em qualquer comunidade. Por isso que ela é também tão importante também para a nossa eclesiologia católica. É a carta magna da eclesiologia católica, que vamos descobrir mais ao ler os textos daqui para frente. Mas muito interessante, seria uma carta circular, que teria, em vez de ter a expressão lá no primeiro versículo, aos que estão em Éfeso, teria pontinhos e ela poderia ser lida em qualquer outra comunidade. Por isso, uma carta circular. A partir disso, então, muitos estudiosos afirmam que a carta aos Efésios teria sido um texto circular, uma espécie de carta aberta às comunidades daquela região, inserindo-se no espaço em branco o nome da respectiva comunidade. Em base a essa hipótese, alguns afirmam que a atual carta aos Efésios
poderia ser o texto de que se fala em Colossenses 4:16. Ou, dizendo assim numa linguagem até brincando, nós poderíamos tranquilamente ler a carta aos Efésios e no início, naqueles pontinhos lá, inserir, por exemplo, as nossas comunidades. Comunidade cristã de cada um de nós, que a carta se aplica tranquilamente também. Onde e quando a carta foi escrita? Uma outra pergunta. A maioria, então, dos biblistas é da opinião que Efésios não foi escrita por Paulo e a data certamente deve situar-se após a morte do apóstolo Paulo. A década de 80, nesse caso, é uma data mais provável. E entre os objetivos, ela visava resgatar a imagem e as obras de Paulo, por exemplo, a evangelização, a fundação de comunidades, o apostolado do apóstolo. Tinha por meta a inclusão por parte de Deus dos gentios na fé e na aliança. Ou ainda, orientar as pessoas que deixaram as práticas pagãs para aderir à fé cristã. É algo que o Paulo vai mencionar bastante, sobretudo na segunda parte da carta, por isso também vestir-se da nova humanidade. Como é que a carta está organizada? Sempre quando a gente lê um texto bíblico, um evangelho, qualquer escrito da Bíblia, é sempre muito importante nós olharmos também como aquele livro está organizado. E esse exercício a gente pode fazer é folhear a nossa própria Bíblia. Se você abrir, por exemplo, a carta aos Efésios ou qualquer outro livro, você vai encontrar lá na sua Bíblia uma organização da carta, né? A Bíblia de Jerusalém, e qualquer Bíblia ela tem. Essa organização ela é importante porque ela reflete também o pensamento do autor, né? A própria estrutura de um texto bíblico, a sua organização no conjunto reflete também a intenção do autor, a teologia, os acentos que se quer dar naquele escrito. Então, como é que ela estaria organizada, né? Fica mais pequenininho, ela tem duas partes, né? A primeira parte, então, vai do capítulo 1 até o capítulo 3, trazendo um pouco esse aspecto do chamado de Cristo, né? Marcado aqui, então, por essa primeira parte, que eu já coloco aqui como um endereço e uma saudação, do 1:3 até o 3:21. Se você olhar a estrutura que eu jogo aqui, da primeira parte, e a segunda parte, depois do capítulo 4 ao capítulo 6, você já vai percebendo, eu coloquei em destaque, como a carta aos Efésios ela é marcada pelos hinos. E os hinos que estão na carta aos Efésios, eles não estão lá só por bonito, mas eles têm um sentido muito profundo dentro do texto. Quase dá para dizer assim que a mensagem principal da carta aos Efésios se encontra nos hinos, principalmente na primeira parte, como você percebe aqui. Já começa com um longo hino, muito famoso, uma oração de bênção, que nós rezamos bastante, sobretudo nós os religiosos, na liturgia das horas. Por exemplo, hoje nas vésperas apareceu essa oração. Depois temos um segundo hino lá no capítulo 1, 20 a 23, Cristo é o centro. Um terceiro hino lá no capítulo 2, 14 a 18, e um quarto hino lá no capítulo 3, 20 a 21, terminando também uma espécie de hino, né? Só para nós percebermos assim como também os hinos marcam a carta aos Efésios. E é interessante que dentro dos escritos paulinos, das cartas paulinas, Efésios é a única das cartas que ela começa com um grande hino, né? Essa primeira parte aqui do capítulo 1, versículos 3 a 14, é um grande hino, a grande bênção. Só essa carta aos Efésios começa assim. Depois nós vamos ter a ação de graças, no capítulo 1, dos versículos 15 a 19. Normalmente nas cartas paulinas, começa o endereço, a saudação, e aí vem a ação de graças, e depois o Paulo então parte para os temas que ele vai trabalhar na carta.
Efésios já tem uma particularidade grande, que é essa grande bênção inicial aqui, do capítulo 1, versículo 3, né, até o versículo 14. Isso já mostra que é de um colaborador de Paulo, né? Paulo nunca apresentava as suas cartas autênticas desta forma, sempre com endereço, saudação e depois, então, com ação de graças. Ele vai desenvolver, como eu dizia, lá no capítulo 1, versículos 15 a 19. E a segunda parte, do capítulo 4 ao capítulo 6, 24, então, a unidade do corpo de Cristo, que é o tema central, né? E quase mostrando um pouco assim, como ser cristão. A primeira parte, do 1 ao 3, então, esse chamado, a vocação cristã, e a segunda parte, a gente poderia dizer assim, a unidade do corpo de Cristo, que é o tema central, e como viver, como praticar agora esse chamado de Deus que aparece na primeira parte. Então, a gente poderia dizer que a carta aos Efésios, ela tem duas grandes partes, né, do capítulo 1, versículo 3 até o capítulo 3, e depois do capítulo 4 ao capítulo 6, terminando aí com 3 versículos finais, que é uma conclusão, que é comum também nas cartas paulinas. O nosso tema, ele já se situa, como eu mencionei no começo, na segunda parte da carta, né? Vestir-se da nova humanidade, que é o coração da carta aos Efésios, e que nós vamos aprofundar isso amanhã na nossa live, né? Haja visto que ele fica na segunda parte. A partir disso, né, a gente viu aí, então, uns aspectos introdutórios da cidade de Éfeso, depois quem foi o autor da carta, como ela está organizada, é uma carta ou não, é dirigida aos Efésios ou não, né, todos esses elementos iniciais aí. Nós vamos partir, olhar alguns textos hoje da primeira parte. E ao meditarmos esses textos, também sentir a teologia bonita que o Paulo nos apresenta. Sentir também como isso repercute na nossa vida. Sentir também como isso se aplica na nossa comunidade. Esse é sempre o objetivo de nós rezarmos e estudarmos os textos bíblicos. Não só para o nosso conhecimento, mas mais também para a nossa vivência prática. Haja visto que, como eu mencionava, esse toque mais da vivência prática na carta aos Efésios vai estar destacado na segunda parte da carta, do capítulo 4 ao capítulo 6, que veremos amanhã. A nossa carta, ela começa, como todas as cartas paulinas, com um endereço e uma saudação, né? Paulo, o texto diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre, todas as cartas é um gênero literário, é uma carta. Quando eu escrevo uma carta, tem que ter um endereço, tem que ter uma saudação, tem que ter um destinatário. Esse é o gênero epistolar que a gente chama de carta. Um e-mail também é assim. Tem que ter um endereço e um destinatário. Por isso que as cartas sempre começam com um endereço e uma saudação. O que se destaca nesse endereço? Esse endereço e a saudação são tipicamente paulinos e encontram-se com variações no início de todas as cartas. Paulo se apresenta como apóstolo. Paulo, apóstolo de Cristo. Esse detalhe é muito interessante, pois a pessoa de Paulo e a sua atividade missionária não foram bem vistas, nem aceitas por alguns grupos cristãos primitivos e talvez até conservadores. O começo da carta aos Efésios pode estar marcado por esse conflito. Ou seja, normalmente nas cartas paulinas, quando o Paulo começa com destaque, uma defesa, uma menção de apóstolo de Cristo, é porque seu apostolado, às vezes, estava sendo atacado, colocado em xeque. Na carta aos Gálatas, por exemplo, é típico
nessa expressão. Em outras também. Então, quando aparece essa menção de apóstolo, essa ênfase em dizer que o Paulo é um apóstolo, pode estar por detrás disso também um ataque à própria autoridade de Paulo, que é comum em muitas cartas. Em Efésios também aparece esse conflito. Ainda essa saudação se encontra também com algumas mudanças em todas as cartas de Paulo. Uma expressão bonita, graça e paz, são duas palavras importantes nos textos de Paulo. A graça faz pensar no carinho, na ternura, no afeto, na amabilidade, gratuidade e outras características de Deus que é Pai. Normalmente, a graça, a charis, né, dizem os estudiosos, às vezes é destinada mais ao público grego, né, ou pagão. Já a paz, o shalom, é a plenitude de vida para todos, consequência da graça e laço de novas relações entre as pessoas. O shalom é mais típico para o público judaico, por isso que as cartas paulinas sempre mencionam na saudação inicial a graça e a paz, já tentando contemplar esses dois públicos, esses dois povos, os gregos, os pagãos e os judeus, que depois vai ser a expressão magna na carta aos Efésios, onde vai ter a reconciliação. Os dois vão formar uma só igreja, um só povo, porque o muro de inimizade pela morte de Cristo foi derrubado. Essa é uma das chaves também na carta aos Efésios, que ele vai trabalhar no capítulo 3. E o Paulo, ele é ministro desse mistério. Depois, a nossa carta, ela segue com uma grande oração, como eu mencionava. O louvor ao Pai pelas bênçãos concedidas através de Jesus Cristo. Essa grande bênção bonita, um hino, uma oração que está lá em Efésios 1, do 3 a 14. Como eu mencionava, nós, pelo menos os religiosos, quem é consagrado, padres, diáconos e bispos, a rezamos bastante porque ela está sempre nas vésperas das liturgias das horas. O que significa esse grande louvor, essa grande bênção que abre a carta aos Efésios? Essa longa doxologia trinitária, muito bonita e muito profunda. Se você olhar na Bíblia, na sua Bíblia, nós não vamos ler o texto aqui, você pode meditá-lo depois, né? Mas a Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, ela vai dizer que esse hino ele é marcado por 6 grandes bênçãos, e nós vamos vê-las no texto. Então, esse grande hino de Efésios abre a primeira parte da carta. O hino é completo e denso de significados. É a grande síntese de toda a obra. Em outras palavras, é um portal que já traz em miniatura todos os grandes temas a serem desenvolvidos ao longo do texto. Como eu mencionava antes, às vezes a gente pensa, o hino está ali, ele está bonito, eu vou rezá-lo. Às vezes a gente passa até um pouco por cima, em muitas vezes, das nossas orações, mas aqui em Efésios, os hinos, eles são muito profundos, eles são densos de significados, e eles trazem já estampado a mensagem de toda a carta. E na primeira parte, como vimos na introdução, na organização da carta, ela é marcada por vários hinos, né? E eles têm grandes significados. Logo na primeira frase, o hino, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos deu todas as bênçãos possíveis e imagináveis. O que vem em seguida é a explicação ou desenvolvimento desse tema fundamental. No mundo judaico, a gente chama isso da Beraká, da oração de bênção, que é muito comum no Antigo Testamento, né? Que faziam na sinagoga e faziam, sobretudo, também nas mesas em casa, na hora das refeições. E esse grande hino, essa grande bênção,
do capítulo 1, versículos 3 a 14, na verdade é uma grande oração, uma grande beracá, uma grande ação de graças, uma oração de bênção. Logo nesse primeiro versículo, está expresso ali as bênçãos, depois vai ser desenvolvido quais são essas bênçãos que nós recebemos de Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo, no Espírito Santo. Vamos descobri-las. A primeira bênção, no versículo 1, 4, concentra-se na escolha. A bênção diz assim: nele ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. O Antigo Testamento aqui desenvolveu abundantemente o tema da eleição, porém circunscrito a um povo e a uma raça, Israel. O começo de tudo deu-se com Abraão. Nós lembramos lá, Gênesis 12. Sai da tua terra, eu te abençoarei. O hino afirma que essa escolha aconteceu antes da criação em Cristo, como um objetivo bem claro, para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Quase para dizer assim, nós já estávamos lá no coração de Deus, né? Antes da criação do mundo em Cristo, nós já fomos escolhidos por Deus. Muito bonito essa expressão. Por isso que a primeira parte é esse enfoque no chamado vocacional também, né? Chamados a sermos santos e irrepreensíveis. E na segunda parte, depois de Efésios, a consequência prática disso. Como ser cristão, como viver essa santidade no nosso dia a dia. A segunda bênção, versículos 5 a 6, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com o qual ele nos agraciou no amar. Trata-se aqui da predestinação, não da predestinação da maneira dos calvinos, né? Mas no projeto de Deus. Então, a bênção anterior, Deus ele é chamado de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa segunda bênção, nós podemos chamá-lo de Pai, pois fomos predestinados em Cristo a sermos seus filhos adotivos. Uma expressão bem bonita, né? Somos filhos no Filho. Então, essa predestinação aqui, estamos no plano de Deus. É assim que a carta aos Efésios nos dá esse destaque. A terceira bênção, que é a chave, a central de todas, e que vai ser desenvolvida também depois no resto da carta, no versículo 7 e 8. E é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, infundindo-nos toda a sabedoria e prudência. Então aqui essa bênção fala da libertação pelo sangue de Cristo e do perdão dos pecados. É a nossa redenção. Para entendê-la de modo adequado, é bom recordar o significado do sangue do cordeiro pascal na noite em que os hebreus saíram do Egito, lá no Êxodo, e do sangue dos animais que expiava os pecados. Então, essa bênção aqui, ela é a chave de todas. Ela é a central das 6 bênçãos, né? A redenção, quer dizer, a salvação, o gesto salvífico de Cristo, né? O perdão dos pecados. E esse gesto salvífico de Cristo, a redenção de Cristo, vai reconciliar também tudo em todos na carta aos Efésios. É a bênção central dessas 6 bênçãos. A quarta é a revelação do mistério. Morte e glorificação de Jesus constituem o centro da mensagem cristã. O tema central dessa bênção é a glorificação de Jesus, tornado cabeça de todas as coisas, as celestes e as terrestres. Isso vai aparecer depois no segundo hino, o Cristo, cabeça da igreja. Corpo e cabeça da igreja.
muito interessante, cara, essa expressão na carta aos Efésios, né? Mas aqui a glorificação de Jesus. A quinta bênção fala da herança, versículos 11 a 12. Nele, predestinados pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho da sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós os que antes esperávamos em Cristo. Então, fala da herança. Esse tema tem longa tradição na história do povo de Deus e está ligado, entre outras coisas, ao tema da aliança e a posse da terra prometida. A terra é a herança que Deus reserva para o seu povo. Este, por sua vez, é a herança de Deus. Nós somos co-herdeiros. Uma expressão bonita que a carta aos Efésios coloca. E o herdeiro, ele tem direito à herança. Qual é a nossa herança? Na carta aos Efésios, é estar com Deus. É a vida eterna. Muito bonita essa quinta bênção. E a sexta bênção, o tema é o Espírito Santo, comunicado indistintamente a todos, judeus e não judeus. Os gentios partilham a salvação antes reservada a Israel. O Espírito se torna, assim, o motor da esperança da humanidade, que caminha rumo à libertação completa. A plenitude também do Espírito, lembrando aqui o Joel, capítulo 3, versículos 1 seguinte, o Espírito que vai ser derramado sobre todos. Então, essa sexta bênção, que viu aqui 6 grandes bênçãos no hino. Que depois, todos esses temas, cada uma dessas bênçãos vai voltar de uma forma ou de outra no resto da carta aos Efésios. Então, esse hino de louvor, essas 6 grandes bênçãos, né? Nesse hino nós temos uma exigência básica em se firmar uma identidade entre judeus e gentios no interior das comunidades cristãs. Tensões entre judeus e gentios foram se intensificando até o surgimento da revolta judaica contra o Império, lá pelo ano 66 a 70. A nossa carta aos Efésios seria mais ou menos no ano 80, que gradualmente levou a uma ruptura entre a sinagoga e as comunidades cristãs. E assim, esse hino é um convite para um louvor a Deus resolver essas tensões a partir da união de todas as coisas em Cristo. Então, muito bonito esse grande hino, essa tensão que ele também traz, mas o sinal também é dessa unidade profunda de todos, de tudo, de todas as coisas em Cristo, que é uma da chave de leitura da carta aos Efésios. Depois, sim, feito esse grande hino, a nossa carta aos Efésios, então, traz esse destaque de uma certa ação de graças e um pedido, dos versículos 1, do 15 ao 19. Como eu dizia, normalmente a ação de graças, nas cartas paulinas, elas vêm logo depois da saudação. Em Efésios, essa ação de graças, ela aparece depois desse longo hino. Marca já uma diferença interessante. E aqui, se nós olharmos esse texto, dos versículos 15 a 19, o autor ele dá a entender que não conhece pessoalmente os destinatários da carta. Por isso também diz ele no 15, eu tendo ouvido a respeito da vossa fé no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos. Simplesmente afirma que ficou sabendo. A ação de graça se transforma depois num pedido. Versículos de 17 a 19. E é bonito. O que o Paulo na carta pede aqui? Que Deus dê um espírito de sabedoria, que ilumine os olhos da mente e que eles compreendam o poder de Deus. Também há a presença das 3 virtudes mais importantes para a vida da comunidade cristã: a fé, o amor e a esperança. Muito bonito também esses 3 pedidos
que a carta aqui aos Efésios faz logo no começo, né? Um espírito de sabedoria ilumine os olhos da mente e que eles compreendam o poder de Deus. Isso porque também a cidade de Éfeso era muito marcada também, como eu mencionava lá atrás, né, pela idolatria, né, pelas religiões mistéricas. Por isso também a carta aqui ela vai clareando algumas coisas e colocando a supremacia, sobretudo, em Cristo Jesus. Havia também uma confusão na comunidade em relação a quem é o principal intermediário entre nós e Deus. É Jesus, ou são os santos, ou são os anjos, principalmente. Por isso a carta também centra tudo em Cristo Jesus. Temos aqui o segundo grande hino, versículos de 20 a 23, né? Cristo, centro de tudo. É um hino muito bonito e importante, que vale a pena até nós lermos. O hino diz assim, versículos de 20 a 23, que ele fez operar em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania, e de todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo de seus pés, e pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todo. Ou seja, esse hino aprofunda o tema do poder glorioso de Deus em favor de quem crê. A ressurreição e a glorificação de Jesus, à direita de Deus, tornado cabeça do universo, constitui o centro da fé cristã. A expressão fazendo assentar-se à sua direita nos céus, a entronização de Jesus. Na região de Éfeso, cidades vizinhas, havia muita influência de outras religiões, por isso, como eu mencionava antes, esse destaque a Cristo. E já aqui no hino aparece o tema da igreja. A igreja da carta aos Efésios não pode ser identificada como esta ou aquela igreja. Ela é uma realidade mistérica e universal. Aí vem a grande diferença da carta aos Efésios na concepção da igreja em relação às cartas autênticas de Paulo. Nas cartas autênticas, a igreja sempre denominada local. Por exemplo, a igreja que está em Corinto, a igreja que está na região da Galácia, né? A igreja de Tessalônica. Agora, na carta aos Efésios, a igreja ela é universal. É uma das grandes diferenças que essa carta nos apresenta. É por isso que aparece esse tema da igreja. Normalmente, algumas Bíblias, a de Jerusalém, tentam fazer essa diferenciação, colocando a igreja em letra maiúscula, para diferenciar que se trata aqui da igreja universal, uma realidade também mistérica. E o versículo 22, tudo ele pôs debaixo de seus pés, e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja. Aqui está o centro, um destaque importante. Cabeça da igreja. Como entender esse sentido de cabeça? Cristo, cabeça da igreja. Vem aqui do hebraico, a imagem de cabeça, Rosh, o Bereshit, lá no começo do Gênesis, significa aqui a liderança. Não no sentido de mandar, mas de liderança. Por isso, cabeça da igreja. E por meio da igreja, né, lá no capítulo 3, versículo 10, nós vamos ver, a igreja vai ser também o canal da mediação de todas as graças e bênçãos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, é interessante. Cabeça, Cristo, cabeça da igreja, e depois também o corpo, né? E que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todo. Então, a cabeça tem o sentido de liderança, e o corpo
ele tem o sentido de vitalidade, de unificação, né? De comunhão. Então, Cristo é a cabeça, e que é o corpo, e é também o corpo. Muito forte essa expressão. Vai voltar ainda para frente aqui na carta aos Efésios. É uma expressão cara. E, sobretudo, a igreja vai se tornar em Efésios essa realidade mistérica, lá em 3:10, por meio da igreja, como canal também de transmissão da graça, das bênçãos de Deus. Vemos em seguida, então, do capítulo 2, né, a salvação gratuita em Cristo, de 1 a 10. O texto também é muito profundo, traz essa imagem já da salvação universal, como salvos pela graça. O Paulo aqui, ele traz essa imagem, na visão de um judeu, a humanidade era composta de dois grupos desiguais, os judeus e os não-judeus. Por isso ele começa dizendo lá 2:1, vós que estáveis mortos em vossos delitos e pecados, neles viveis outrora conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Como eles, nós, a expressão aqui o vós e o nós. Então, nesse sentido, a carta recupera o que há de mais importante e forte em todo o Antigo Testamento. Rico em misericórdia. Lembramos ali também já um pouco do tema da misericórdia, lá na bênção, a remissão dos pecados, né, a bênção central, que volta aqui, no versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça fostes salvos. Então, contudo, essas coisas nos abrem para dar duas reações possíveis. O louvor, como foi manifestado no nosso texto. Então, bem interessante também essa expressão aqui, né? Abre essa perspectiva profunda, né? Essa reconciliação, a salvação gratuita em Cristo. O Paulo trabalha nessa perícope inicial aí do capítulo 2, versículos de 1 a 10, né? E que vai desembocar agora quase como um tema central, né, no texto que vem seguido da carta aos Efésios, do capítulo 2, versículos 11 até o 22, né, permeado também por um hino que nós vamos ver. A novidade, então, para os pagãos, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Talvez você já tenha escutado esse texto. O texto diz assim: por isso, vós que antes eres gentios na carne e eres chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncidados, em virtude de uma operação manual na sua carne, lembrai-vos de que naquele tempo estáveis em Cristo, excluídos da cidadania de Israel, e estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Versículos de 11 a 13. Então, a carta, ela continua descrevendo o passado dos não-judeus e a novidade trazida pela morte e ressurreição de Cristo. Por não pertencerem à raça escolhida, os pagãos estariam excluídos da expectativa messiânica, vistos como estranhos em relação às prerrogativas de Israel, a cidadania, as promessas, a aliança, e entregues à própria sorte, ou melhor, a sorte cruel dos ídolos. A mudança aconteceu no sangue de Cristo, tema que recorda a aliança e a libertação dos presos, né? O Êxodo e o Zacarias. Tema recordado também, como eu dizia aqui, na bênção central.
a redenção de Cristo. O gesto salvífico de Cristo, ele reconciliou todos os povos, principalmente aqui os pagãos e os judeus, e fez de dois povos um povo só, uma só comunidade. Por isso que ele desenvolve isso nesse hino, muito interessante, do capítulo 2, versículos 14 a 18. É um hino chave também na carta aos Efésios, porque o hino diz assim: Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimido em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo. Depois lá, na segunda parte, a nova humanidade em Cristo, estabelecendo a paz. E de reconciliar em ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, nós, judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Então, esse hino é como se fosse a alma da humanidade celebrando o seu reencontro em Cristo e por Cristo na cruz. Tudo fala de reconciliação. E o resultado disso chama-se paz, shalom, plenitude de vida, a palavra repetida aqui 4 vezes, e vai aparecer de novo na segunda parte também da carta aos Efésios. Ele é a nossa paz. Então, as relações da humanidade com Deus são refeitas e sintetizadas basicamente em 2: a reconciliação e a filiação. Nos tornamos herdeiros. Muito profundo, bonito essa mensagem desse hino na carta aos Efésios, desse terceiro grande hino na carta aos Efésios, né? O primeiro, o a bênção, como a gente dizia, lá no capítulo 1, versículo 3, segundo hino lá no capítulo 1, versículos de 20 a 22, e agora esse terceiro hino no capítulo 2, versículos de 14 a 16. Expressão interessante. Ou seja, os gentios e judeus agora formam uma nova humanidade, criada em Cristo e reconciliada entre si e com Deus. Isso é até um mistério que depois no capítulo 3 vai aparecer na carta aos Efésios. Assim como também o matrimônio, no capítulo 5, é um mistério, e também como Cristo encabeça todas as coisas, logo no capítulo 1, é o terceiro mistério na carta aos Efésios. 5:32, ele diz lá, fala do matrimônio, me refiro a Cristo e à igreja. Grande é este mistério. Vamos aprofundar amanhã. A imagem, então, é essa, que os gentios e judeus agora formam uma nova humanidade, criada em Cristo e reconciliada entre si e com Deus. Isso, a carta aos Efésios chama de mistério. É um dos mistérios aqui na carta. No final aparece uma pequena conclusão, né, onde mostra aí as oposições superadas. Antes de Cristo, os pagãos eram chamados de incircuncisos, mas agora são concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Surge uma imagem interessante tirada da engenharia civil e da arquitetura. O grande edifício. O arquiteto desse projeto nunca terminado e em crescimento chama-se Espírito Santo. Capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Muito bonito. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue em santuário sagrado no Senhor. E vós também sois nele co-edificados,
para serdes uma habitação de Deus no Espírito. Muito bonito essa expressão aqui na carta aos Efésios. Ela tem uma profundidade teológica imensa, essa reconciliação. A junção de todos os povos em Cristo Jesus formam agora um só povo. Todos foram reconciliados em Cristo Jesus. Por fim, na última parte, no último capítulo da primeira parte da carta aos Efésios, o Paulo ele se torna o ministro do mistério de Cristo. Aqui o tema central desse trecho é a palavra mistério, né? Por essa razão, eu, Paulo, estou lendo 3:1, seguintes, o prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios. E aí o Paulo fala também da sua atuação de antes e a revelação no versículo 2, né? Me foi dado a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente, sendo-me, podeis compreender a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Então, o mistério é uma palavra que aparece algumas vezes na carta aos Efésios. Ele precisa ser algo entendido como algo que pode e deve ser compreendido e desvendado, mas com esforço. Talvez a palavra que mais se aproxima, talvez seja projeto. Aqui o Paulo usa também a palavra mistério para contrabalançar as religiões mistéricas que havia também em Éfeso. Por isso que sempre a palavra ela vai estar no singular. Mistério, nunca mistérios, para não confundir com as religiões mistéricas. Paulo ele não faz questão de se salientar que aquilo que estivera oculto no passado tornara-se agora conhecido de todos. A sabedoria do projeto de Deus alcança dessa forma a dimensões incalculáveis. E ele é o ministro desse mistério. Qual é esse grande mistério? É a única vez que Paulo, nas cartas paulinas, se apresenta também como ministro do mistério. Nunca foi feito. Nessa súplica, ainda no versículos 3, do 14 ao 19, de oração de Paulo, né? Essa expressão, talvez eu volto aqui, do capítulo 3, que ela é interessante nós a lermos também. Eu sigo aqui do 3, capítulo 3, versículo 5 em diante. Às gerações e aos homens do passado ele não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. E aí vem o mistério. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Desse Evangelho eu me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi concedida pela operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas, para agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes, e aí vem a chave, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o desígnio pré-estabelecido desde a eternidade e realizada em Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem ousamos chamar-nos a Deus continuamente, pela fé. Por isso eu vos peço que não vos deixeis abater por causa das minhas tribulações por vós, o que para vós deve ser motivo de glória. Ou seja, a carta aos Efésios, mencionei antes, ela trabalha 3 mistérios. O primeiro mistério está lá no capítulo 1, versículo 10, né? O Cristo que encabeça todas as coisas. Isso é um mistério. Segundo mistério é agora aqui no capítulo 3, versículos principalmente aqui no 4,
como eu mencionava antes, ou os gentios são coerdeiros, foi derrubado o muro da inimizade, né, por meio da igreja, a igreja como dispensadora dos mistérios de Deus, esse canal particular aqui. E o terceiro mistério, vamos ver amanhã, vai estar lá no capítulo 5, quando vai falar do matrimônio, né, em relação a Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. E aí vai terminar, mas a chave que eu queria destacar ainda para hoje, desse capítulo 3, do Paulo, então, como ministro do mistério, é essa expressão no versículo 10, que é muito cara, né? Por meio da igreja. A igreja, como essa realidade mistérica, que vai ser o canal por qual Deus intermedia, por meio de Jesus Cristo, todas as suas graças e as suas bênçãos. Isso é único na carta aos Efésios. Por isso, a carta aos Efésios também é a carta magna da nossa eclesiologia católica, né? Por causa dessa expressão cara aqui. E a cabeça desta igreja, que a gente já viu, é Cristo e o seu corpo. Muito caro na carta aos Efésios. E aí termina no capítulo 3, com isso eu vou também terminar hoje a nossa reflexão aqui, para amanhã pegarmos a parte mais prática aos Efésios, com uma súplica, né, dos versículos 14 ao 19, e no 20 terminar com um pequeno hino. E essa prece, ela tem uma dimensão trinitária e se preocupa com o homem interior de cada pessoa, de modo que Cristo se torne morada de todo cristão. Compreender e conhecer o amor de Cristo na sua totalidade. Aí as 4 dimensões que ele fala aqui, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, dão a ideia de totalidade, como quando usamos os pontos cardeais, para que fiquemos repletos de toda a plenitude de Deus. E termina nos 2 últimos versículos com um hino de louvor. Por isso a primeira parte é muito marcada também pelos hinos, como eu já mencionei antes. Aquele cujo poder agindo em nós é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos. Amém. Aqui vem um contrabalanço também, que o gnosticismo marcava também a cidade de Éfeso. Então, é corrente filosófico-teológica que privilegia o conhecimento racional como caminho para encontrar a Deus. Paulo, sabendo que não pode abraçar Deus com conhecimento, prefere experimentá-lo plenamente no amor de Cristo, abrindo-se assim para o louvor. É por isso que a primeira parte da carta termina com uma doxologia, um hino de louvor. Então, por fim, hoje nós tivemos a graça de conhecer a primeira parte da carta. Será o nosso objetivo hoje. Na segunda parte da carta, aí vem a questão prática, quase se perguntar assim: como viver nas nossas comunidades, na nossa vida, todas essas bênçãos, essas expressões usadas na primeira parte da carta. Como colocar em prática esse grande chamado de Deus na primeira parte da carta. É o que nós veremos amanhã na nossa live. E aí vai entrar, sobretudo, também o tema central do mês da Bíblia, né? Vestir-se da nova humanidade. Capítulo 4, versículos de 1 para frente, que vai marcar o tema central também do mês da Bíblia, e é também o coração dessa parte prática na carta aos Efésios. Deixo então meu abraço e espero encontrá-los amanhã à noite na nossa segunda live. Não sei se teria perguntas, Antônio, ou não, né? Muito bem, Padre Osmar, muito obrigado. Obrigado pela exposição de modo tão lúcido e que, com certeza, terá uma grande incidência
na vivência em nossas comunidades. Nós vamos sugerir às pessoas, e são muitas pessoas que estão participando de diversas dioceses do nosso estado, que deixem as perguntas registradas, e amanhã, então, nós retomaremos na conclusão, então, da segunda parte, segundo momento, amanhã, então. Queremos agradecer, uma vez mais, ao Padre Osmar, agradecer a todas as comunidades, dioceses, que estão participando conosco, e pelo que podemos acompanhar aí, são muitas as dioceses que acompanham este momento tão rico conosco. Eu vou pedir agora a Dom Odenir, o nosso presidente, que pudesse invocar a bênção de Deus e, com isso, então, concluirmos esta primeira etapa da nossa formação. Ok, obrigado, Padre Antônio. Obrigado, Padre Osmar, né, pela exposição de hoje. Certamente que terá essa parte de complementação no dia de amanhã, que ajuda a trazer isso para a nossa vida, para a realidade hoje da ação evangelizadora e da vivência da nossa fé. Então, invoquemos a bênção de Deus, por intercessão de nossa mãe, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela que aprendeu, além de ser mãe, aprendeu a ser discípula missionária, a escutar o seu filho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Valeu, boa noite. Boa noite.